que você acha sobre os negros que se classificam entre si sobre negros que não podem ser considerados como tal por ter pele mais clara e isso, se isso é considerado racismo, na sua opinião? Negros que são Aham. mais negros e outros menos Isso é negros. uma questão. Às vezes, eu sou muito repetitivo, porque eu falo do conhecimento. Sim. Então, assim, o Brasil. Aqui o objetivo é você passar o seu O, Bra- conhecimento. o Brasil, o Brasil, ele, Pegou, né, galera? o Brasil, ele tá se descobrindo. Sim. Então, essas questões, como eu estava falando aqui, a gente começou a escrever as nossas histórias a partir do nosso ponto de vista. Então, eu sou autor, tenho 6 livros. 6 livros. Quando eu tenho 6 livros publicados, 4 deles são infantis. Por que são infantis? Você Porque tá indo na ponte. eu tenho que entender o seguinte, cara. Eu dificilmente eu vou conseguir te influenciar a mudar suas convicções. Mas quando uma criancinha daquela começa a ler meu livro, aí ele pega aquele livro ali, o menino que lia, começa a pegar Mãos de Godê e vê preto na capa, preto como protagonista, preta como protagonista, fala, opa, eu me vejo. Então, quando a gente começa, eu tô com um texto lá que é o que eu pretendo que vire livro, que é a Cara de Girassol. Cara de Girassol é uma menina que a gente conhece como Sarará. E quem é Sarará? Sarará é uma pessoa preta Preta. que não é retinta. Então a minha esposa, ela é também ela é marrom glacê. Mas aí quando ela se descobriu preta, e aí quando ela começou a sair comigo, que ela falou, pô, é preta. Aí a gente foi para um prêmio que eu ganhei um prêmio no meio retrasado. Aí teve uma fala de uma atriz que está até agora no Pantanal, a Aline Borges, que ela fala, eu sofri muito por ser uma preta de pele clara. E aí quando a gente tem esses preconceitos entre si, Sim. entre irmãos e irmãs, eu não vejo em si como um preconceito. Eu dou 2 passos para trás e faço a pergunta: por que a gente não reflete sobre isso? Porque a gente não escreveu sobre isso. Porque não tem literatura, Cultura não falando tinha sobre isso. literatura sobre isso. Então, porque os nossos livros que a gente leu sempre foi sobre a Branca de Neve, sempre foi a Cinderela. E aí essa Cinderela, ela tá errada? Não. Ela se passa onde nessa história? Na Europa. Na Europa. Então, quando a gente começa a contar a história das nossas princesas pretas, e a gente começa a ver que lá em Moçambique as cores não são tão pretas quanto em Angola, quando a gente vê que em outros países africanos essa coloridade também aí a gente começa a discutir isso. Aí a gente começa a pensar em misturas. Se você for parar para analisar bem, vamos a fundo, Jesus Cristo é africano. Então, assim, Se você for pegar onde ele nasceu, a época que ele nasceu, Jesus Cristo vem da África. E qual é a imagem que é passada pra gente? De então, como mas é um Jesus Cristo, isso tudo é uma né? construção. E o que eu lamento, Exatamente. até pegando a pergunta do nosso amigo aí, que é um questionamento muito importante, mas que a gente não pode ver o nosso irmão, nossa irmã como um adversário. Nós precisamos entender Exatamente. que o sistema ele é construído para jogar a gente um com o outro. Dividir pra E o que a gente conquistar. precisa? Eu digo nem para conquistar, eu digo para dominar. Pra dominar. Então eles nos dominam quando eles nos colocam uns Enquanto contra os outros. Então, outros. eles dividem pra poder te Exatamente. dominar. E quando a gente entende que um irmão, primeira coisa, você se entende como preto, como preta, sim, aí você vai falar, o meu avô, meu tataravô era preto, eu tenho uma pele clara e tal, mas se você se entende, se você se autodeclara, beleza. Beleza? Beleza. E aí quando a gente vai naquela discussão que tem muito nos Estados Unidos, genótipo, fenótipo. É. Então, lá nos Estados Unidos, no entendimento de negritude deles, se você tem lá nos seus ancestrais uma pessoa que é preta, Preta. você é preto. A sua genética é preta. No Brasil, a gente não tem essa. A gente vai pelo colorismo. Sim. E quando a gente não como a gente não discute o colorismo, a gente está começando a ter bonecas pretas para nossas crianças de uns 10 anos para cá. Uhum. A gente está começando a ter literatura escrita por pretos e pretas de uns 10 anos para cá. É verdade. Então, quanto mais nós... Eu acho que ele é DJ, né? É. Se ele é DJ, se ele tem a capacidade de produzir
música, ele precisa beber na fonte de Emicida, vai beber na Sandra de Sá, vai beber em Tony Tornado, Marvin Gaye, precisa, Toda essa galera bebe da... nisso aí, vai lá ouvir a Eva Rap Diva. Não sei se a galera conhece. Eva Rap Diva é uma rapper angolana incrível. Eu tive o prazer de conhecê-la. Ela tem música chamada Favela. Ela faz esses questionamentos. E aí, quando você vai ouvir essas pessoas, você fala: opa, só vai entrando no conteúdo, e eu vou me alimentando e vou fortalecendo nisso. Essa é a dica.